Hoje eu vou falar sobre a fiança, o que é uma fiança e também sobre a necessidade ou não da assinatura do companheiro na união estável para que essa fiança tenha validade. Primeiramente, a gente tem que lembrar que a fiança ela é um contrato como qualquer outro, mas às vezes a fiança vai dentro de um outro contrato, como por exemplo num contrato de locação. E a fiança, quando a pessoa é casada, é necessário que o cônjuge dessa pessoa assine também. Não quer dizer que ele vai se tornar um fiador fazendo essa assinatura. Pode ser que sim, depende do que está ali no contrato. Mas a assinatura do cônjuge é necessária para que seja dada a anuência. Isso é um requisito da lei. A lei impõe que o cônjuge daquela pessoa que está sendo fiadora assine ali concordando com isso. Porque se ela não assinar, o que pode acontecer com essa fiança? Ela ser declarada como anulada. Só que essa inclusive é uma estratégia de defesa utilizada por devedores. Então, se você está passando por um problema como esse, teve um fiador lá no contrato, é bom analisar se essa fiança tem ou não a autorização do cônjuge. Mas aquele cônjuge que assinou como fiador, ele não pode alegar isso, porque senão ele está praticando um ato contraditório com o que ele mesmo fez. Então, assim, tem que ser o cônjuge que não assinou, ele que pode alegar essa defesa para preservar o patrimônio. E com isso, a fiança por inteiro vai ser anulada. Então é importante aí para você que está fazendo um contrato, se a pessoa está dizendo, olha, eu sou solteira, então peça a certidão de nascimento atualizada dela, porque somente quem é solteiro de fato tem esse documento. Quem é casado vai ter ou a certidão de casamento ou então a certidão do divórcio. Então é importante que você tenha esses cuidados daí. Agora, uma questão que surge, é interessante, é sobre a validade ou não da fiança que foi feita por quem não era casado, mas vivia união estável. Inclusive, sendo essa união estável registrada, será que vale? Olha só, a Justiça analisou um caso desse, o STJ, e lá diz que existe uma diferença entre o casamento e a união estável. Não uma diferença entre família, porque os dois são igualmente protegidos pela Constituição Federal. Mas existe uma diferença entre o casamento e a união estável em relação ao ato jurídico. Porque o casamento ele é algo, em relação à lei, considerado como um ato solene, é público, né? Você tem que, antes de se casar propriamente na igreja, você tem que fazer o procedimento de habilitação no cartório e tudo mais. E ali você vai estar casado perante a lei, depois que concluir esse procedimento. Então é um ato formal, envolve muita coisa. Agora, a união estável não, a gente não sabe ao certo quando ela começa ou quando ela termina, e mesmo que tenha havido registro disso, feito um pacto disso no cartório, não dá para proteger igual o casamento, porque senão quem for credor dessa pessoa, for fazer o contrato, vai ter que pesquisar em todos os cartórios de nota do Brasil para saber se ali tem um contrato registrado dessa pessoa, o que é inviável. Então, diante desse entendimento, a Justiça disse que não é necessária a assinatura do companheiro na união estável para que a fiança seja válida. Então, nesse caso lá que foi julgado, uma pessoa, uma mulher, queria proteger o patrimônio dela para que a dívida que originou o processo de cobrança, de execução e que atingiu o patrimônio dela não prosseguisse. E ela não conseguiu isso, porque o argumento que ela utilizou era que a união estável dela era registrada e ela não consentiu com a fiança que foi feita. Ela pediu a mesma aplicação desse sistema que é feito no casamento. Mas o tribunal não entendeu assim, apontou que existe diferença entre o casamento e a união estável e por isso não precisaria da assinatura do companheiro. E, portanto, ela não teve sucesso nessa defesa que fez. Então é importante deixar esse esclarecimento aqui, para que você busque orientação se está passando por um lado, se você é o devedor, porque pode existir um problema nesse processo, principalmente em relação à fiança, e também se você é credor, se você está buscando fazer um contrato de locação, qualquer contrato, quiser colocar uma fiança ali, é bom você se resguardar, porque pode ser que lá na frente essa fiança seja anulada e aí que você, quando está quase conseguindo recuperar algum dinheiro, pegar algum bem daquele devedor, você perca tudo por causa de um defeito a priori simples, né, nesse contrato que foi feito. Tá bom? Esse é meu esclarecimento de hoje, até mais.